Leiamos juntos. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escravidão e liberdade. Lemos em Isaías que o Senhor ungido veio trazer liberdade ao cativo. E aqui ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E se ele, o filho, nos libertar, então de fato seremos livres. Irmãos, a humanidade vive nas circunstâncias do pecado e vive nas circunstâncias da escravidão. Quem examina a história, e vamos falar, embora com alguma redundância, a história humana, para não dizer da história natural, quem examina essa história verifica, infelizmente, a presença de violência, de escravidão, de usurpação de poder. E ao longo da história percebem-se várias maneiras dessa escravidão poder tomar forma. Então, alguém mais forte toma alguém mais fraco como servo seu, dizendo que com tal servidão ele lhe preservará a vida, ele lhe dará comida, os elementos mais essenciais da existência, desde que este, sob força, o sirva. Essa servidão pode acontecer de várias maneiras, com várias origens. Lá na antiguidade, um povo guerreava contra o outro e os vencidos eram transformados em escravos. Dificilmente os homens eram levados à escravidão, os homens eram mortos. Mas as mulheres e as crianças eram levadas pelos vencedores a fim de serem feitos escravos. E talvez aquelas crianças do sexo masculino, ao crescerem, fossem colocadas em alguma situação de maior exposição. Talvez fossem, como hoje em dia se faz também em vários ambientes, inclusive nas nossas escolas, doutrinadas para que mudassem a cabeça, deixassem de se sentir estrangeiras e, pensando como dominador, incorporassem a sua nacionalidade, a sua etnia, mas escravas. A escravidão de sorte baseada nessa violência, há escravidões que nós não queremos nem lembrar que existem, e existem há muito tempo, porque há a escravidão social, há a escravidão sexual, há várias maneiras do homem expressar a sua violência, a sua dureza, a sua maldade. Mas há outros tipos de escravidão que não são externos. Há a escravidão que está lá dentro da cabeça ou do coração da pessoa. Há pessoas que expressam a sua maldade social porque têm uma corrupção interna profunda, deformação completa do ser. E essa deformação, poucos, na verdade, somente os iluminados pelo Senhor, os que se tornam cristãos, se dão conta de que a causa dessa deformação do ser, essa escravidão à corrupção, se dá por causa do pecado. Há aqueles que rejeitam a noção de pecado, rejeitam a existência do Criador, rejeitam a relação de paz que em Cristo há, e só nele, com o Criador, e cultivam, ainda que com muito cuidado, com muito polimento, cultivam a sua própria escravidão. Assim como havia no passado escravos educados, instrutores de crianças, escravos instruídos,
que educavam a outros. Ora, esses escravos instruídos, por vezes até poderiam se sentir libertos. Talvez tivessem liberdade para ir e vir, para adquirir, para ensinar, para conduzir. Mas eram escravos. Há pessoas que se educam. Há pessoas que têm uma visão de mundo muito ampla até. Uma cultura profunda. Uma condição de diálogo, de deixar qualquer um boquiaberto. Mas sem Cristo. São apenas escravos cultos, polidos, com as suas arestas aparadas, com a sensação de liberdade quando estão presos à morte. Essa situação que une os conceitos de escravidão ao pecado são muito amplas, portanto. Porque o pecado, queridos, atinge todas as áreas da vida humana e da criação. Então, quando você pensa no aspecto social, o pecado deformou. Quando pensa na relação conjugal, o pecado deformou. Quando pensa na relação do homem consigo mesmo e, a partir disso, com o mundo, o pecado deformou. É totalmente abrangente. Sem Cristo estamos em ruínas, presos.